Graça e paz de Cristo a todos, irmãos. Eu quero trazer essa mensagem para que possa trazer uma reflexão para a nossa vida. Uma mensagem bem simples, mas ao mesmo tempo uma mensagem muito impactante para a nossa vida. Essa mensagem está em Filipenses capítulo 2, no verso 14 ao verso 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha só que interessante, né? Essa passagem com o apóstolo Paulo, ele fala sobre alguns princípios. Eu quero trazer 3 princípios rápidos que eu vi aqui nesses versículos. O primeiro deles que diz ali, no início do verso 14, diz assim: façam tudo sem queixas e nem discussões. E como nós somos assim, né? Muitos queixosos, a gente gosta de reclamar, gostamos de ficar falando, de murmurando sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Sobre tantas lutas e tribulações, adversidades que nós passamos, e aí a gente fica se queixando tanto, reclamando tanto, falando tanto da vida, como a vida não é fácil, como as coisas são difíceis, como isso e como aquilo e isso e tudo mais. E a gente fica murmurando tanto e a gente acaba se esquecendo, né, de ver o que a vida tem para nos ensinar e nos mostrar sobre essa diversidade que a gente passa. Será que não foi aquilo que Cristo colocou em nossa vida? Será que aquilo que Cristo colocou em nossa vida não foi para nós rompermos essa barreira, para que nós possamos vencer, nos sentirmos mais triunfantes, para que nós possamos estar cada vez mais firmes e arraigados na palavra dele, para nos fortalecermos mais? A gente vê aquela passagem conhecida, aqueles versos conhecidos sobre o povo de Israel peregrinando, né, lá no deserto. Logo após eles terem sido passados por um grande livramento, né, ter sido livre da mão do faraó, daquela opressão que eles estavam passando no Egito. E o que eles fazem? Já começam a murmurar, começam a questionar, já começam a se queixar. E nós somos assim, rápidos em queixarmos. Nada tá bom, nunca tá bem, tá calor demais, tá frio demais. Tudo é motivo de queixa. Mas o apóstolo Paulo fala, e a palavra do apóstolo Paulo ecoa para a nossa vida até os dias atuais. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Outro ensinamento, outro ponto que eu achei interessante, que está um pouco mais à frente no verso 15, diz assim: ó, vocês devem brilhar como estrelas no universo. Essa passagem, essa parte de estrelas no universo, me lembra muito a minha infância. Eu adorava, quando pequeno, ficar olhando para as estrelas, ficar olhando em meio àquela escuridão, aquele meio vazio do espaço, aquelas estrelas brilhando, aquelas luzes brilhando. Era tão bonito de ver, eu sentia uma paz e ao mesmo tempo eu ficava viajando, imaginando como é que é o espaço. E Deus utilizou a vida do apóstolo Paulo. E essa passagem, o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele utiliza isso também como um exemplo para nós. Em meio a toda aquela escuridão, as luzes ficam brilhando, as luzes das estrelas brilham. E nós devemos sermos assim. Em meio a esse mundo tão difícil, esse mundo tão tortuoso, assim como ele coloca, o apóstolo Paulo fala, uma geração corrompida e depravada. Nós também vivemos isso, uma geração dessa. Mas em meio a essa geração corrompida, em meio a essa geração depravada, o apóstolo Paulo ecoa em nossa vida até a nossa atualidade, dizendo que nós devemos ser como luzes brilhando, como essas estrelas brilhando no universo. Ou seja, devemos ser esses atalaias de Cristo, essas referências, refletirmos a glória do Senhor em meio a essa geração. Em meio a todos esses males, em meio a todas essas situações que nós vivenciamos. E nós devemos ser assim, sabe, irmãos? Devemos agir dessa forma.
Eu fico vendo assim, nós devemos ser aquelas pessoas que fazem a diferença onde nós pisamos, onde nós estamos, onde Deus nos colocou. Seja na nossa escola, no colégio, seja no trabalho, seja na nossa família, seja onde for. Deus nos colocou naquele local e é ali que nós devemos fazer a diferença. E é naquele local que você vai ser essa luz brilhante. Mas e como que nós podemos ser assim? Como que nós podemos agir assim? De uma forma que está um pouquinho mais à frente. No verso 16, diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. É somente dessa forma que nós conseguimos. Somente dessa forma que nós conseguimos ser essa luz que brilha em meio às trevas. Essa luz que dissipa as trevas. Essa luz que vai fazer a diferença, que vai trazer a salvação na vida daqueles que necessitam. Trazer a luz do Evangelho. Trazer a glória do Senhor na vida daqueles necessitados. Quando nós realmente nos entregamos na palavra, entregamos diante do Senhor e aprendemos através das suas escrituras o que Ele tem para nós, o que Ele tem para nos oferecer, o que Ele tem para nos mostrar. E através desse fortalecimento, através dessa comunhão com Deus, através dessa busca do Espírito Santo revestindo em nossa vida, somente assim nós conseguimos ser essas luzes que dissipam as trevas. Somente assim o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipos, e hoje Deus está nos dando essa graça de nós podermos refletir nessa passagem e nós entendemos esse princípio, que nós possamos ser essas luzes, essas estrelas errantes, essas pessoas que vão fazer a diferença nessa geração, em meio a essa geração depravada, em meio a essa geração corrompida. Nós iremos fazer a diferença. Basta nós crermos e basta nós nos debruçarmos na palavra do Senhor, aprendermos nas Escrituras o que Ele tem para falar conosco. E eu tenho certeza que você fará a diferença em sua geração. Eu tenho certeza que você fará a diferença em sua família e você deixará um marco, deixará uma história guardada nas tábuas do coração daqueles que você tocar. E aí, o que você achou dessa palavra? O que você achou desse jeito assim? Foi meio que, vou dizer no improviso, vou dizer meio assim, sem roteiro, sem nada. Simplesmente peguei essa palavra, fiz essa meditação e a gente quase que trocou uma conversa. Se você gostou desse novo modelo, desse novo método, assim, bem mais natural, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Deixa aqui abaixo nos comentários para que eu possa saber e trazer mais vídeos iguais a este. Pretendo trazer alguns vídeos assim para que possa ser de uma forma mais natural. No mais, a graça e paz de Cristo a todos.